Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos reunirmos mais uma vez em torno desse nosso canal do YouTube para a meditação da Palavra de Deus. Estamos então aí vivenciando a quinta semana do Tempo Comum, nessa terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2018. Celebramos hoje com toda a igreja a memória de São Paulo Mique, ele que é mártir, e todos os seus demais companheiros. Vamos então tomar o Evangelho proposto para a nossa reflexão, o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13, que vai nos narrar o seguinte: Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, ajuntaram-se em torno de Jesus. Eles perceberam que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Ora, os fariseus e os judeus, em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem terem lavado as mãos até o cotovelo. Bem assim, chegando na praça, eles não comem nada sem a lavação ritual, e seguem ainda outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de bronze, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Ele disse: o profeta Isaías bem profetizou a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam, as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição humana. E dizia-lhes: sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, apegando-vos à vossa tradição. De fato, Moisés ordenou honrar teu pai e tua mãe, e ainda, quem insulta pai ou mãe deve morrer. Mas vós ensinais que alguém pode dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que poderias receber de mim é corbã, isto é, oferenda. E já não deixais tal pessoa ajudar seu pai ou sua mãe. Assim anulais a palavra de Deus por causa da vossa tradição, que passais uns para os outros, e fazeis ainda muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia dessa terça-feira, ela vem ao nosso encontro e nos ajuda a poder refletir sobre a maneira como nós vivemos a nossa fé. Se vivemos, de fato, uma fé com autenticidade ou com mero formalismo, ou seja, apenas como algo exterior, para poder se promover, para poder então aparecer-se com uma pessoa que vive, que tem uma religião e tem uma fé. É justamente essa realidade que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Jesus, ele está com os seus discípulos chegam, comam com as mãos, sem lavar as mãos, e aquilo então chama a atenção dos fariseus, escribas, as autoridades religiosas da época de Jesus, que começam a questionar Jesus o porquê que eles não seguem tais ritos. E assim Jesus traz o grande ensinamento. Vai então fazer alusão ao profeta Isaías, onde então o profeta diz que o povo honra a Deus somente com os lábios, mas suas atitudes são tenebrosas. E é triste nós podemos então olhar essa realidade presente nos dias de hoje. Muitas pessoas que vivem uma fé, mas que suas atitudes, as suas práticas não condizem com aquilo que pregam. E assim então prestam um desserviço ao Evangelho. Então o Evangelho de hoje quer nos chamar a atenção para essa realidade, para que também nós possamos olhar para a nossa vida, o nosso testemunho. Porque muitas vezes é fácil você então apontar fulano, cicrano, esse Evangelho é para aquela pessoa. Não, esse Evangelho é para nós. Será que nós também não temos tais atitudes? De poder então simplesmente se apegar a uma profissão de fé no que tange ao exterior, mas e o interior nosso, como está?
Essa fé que eu vivo tem mudado o meu interior? Tem me tornado uma pessoa melhor? Tem me ajudado a amar o meu irmão? Então é esse questionamento que precisamos então fazer para poder então perceber se de fato estamos vivendo aquilo que pregamos. Porque não podemos ser como os escribas, os fariseus, que viviam dessa forma, com ritos, preceitos exteriores, mas que de nada mudam o interior do ser humano. Deus prefere aquilo que muda o coração, aquilo que transforma o ser humano. Isso tem muito mais valor do que os sacrifícios, as penitências que muitas vezes fazemos. Então, assim, é preciso acolher essa proposta a qual então Jesus nos traz esse dia de hoje, para que assim o nosso testemunho seja de fato coerente, esteja embasado nas nossas boas obras, e assim o nosso testemunho seja válido, seja frutuoso diante de todos aqueles então ao qual nós o alcançarmos. A primeira leitura de hoje, extraída aí do primeiro livro dos Reis, nós temos então uma continuação, onde Salomão agora ele preside o rito de consagração do templo. Ele se coloca então em oração lá no templo do Senhor, com a arca da aliança já dentro do templo. Ele então vai fazer a sua oração. E é interessante a oração de Salomão. Ele vai reconhecer a grandeza de Deus, vai dizer, olha Senhor, o Senhor que habita nas alturas dos céus, ali que ninguém pode avistar, pode porventura caber dentro desse templo, desse espaço resumido, ou melhor dizendo, reduzido, a qual então aqui lhe é apresentado? Ele segue então a sua reflexão, reconhecendo primeiramente a grandeza de Deus, mas pede que Deus então permaneça no templo, que ouça a oração dele e de todos aqueles então do povo de Israel que se colocarem diante dele suplicando algo, que Deus possa ouvir a oração do seu povo. E olha que bonito então essa leitura. Salomão que reconhece a grandeza de Deus e ao mesmo tempo, como seu pai Davi, intercede junto a Deus pelo seu povo, para que Deus possa prover o necessário para o povo de Israel. E assim então, meus queridos amados irmãos, também nós hoje somos convidados a reconhecer a grandeza de Deus. Deus que não habita apenas nas nossas comunidades, na nossa igreja, mas Deus que está no meio de nós, Deus que caminha ao nosso lado, e interceder por aquelas pessoas que estão passando necessidades, dificuldades, estão na luta, no sofrimento, na angústia, na dor, pessoas que estão abandonadas. É preciso então ali ser sinal da presença de Deus na vida daqueles nossos irmãos. E um primeiro passo é a oração. É poder interceder por cada um deles, assim como fez o rei Salomão. E assim, com certeza, nós poderemos fazer a experiência de que o salmista de hoje nos convida. Quão amável, ó Senhor, é a vossa casa. E quando estamos, então, na presença do Senhor, na casa de Deus, nós, então, sentimos-nos amparados. Sentimos aquela paz, aquela tranquilidade que invade o nosso ser. Tudo isso fruto desse Deus que quer também estabelecer morada na vida de tantos irmãos e que Ele convida e chama, envia a cada um de nós para que possamos então ser portadores da boa nova. Levar esperança, levar paz, não desespero, não falar mal da vida do outro, não xingar, não condenar, não julgar, mas ser sinal da misericórdia de Deus. É assim que nós estaremos, então, vivendo aquilo que é a proposta do Evangelho, a qual, então, o Senhor chama a cada um de nós, não vivendo uma religião apenas de meramente exterior, mas uma religião que transforma, primeiramente, a minha vida, para que depois possa também transformar a vida do meu irmão. Geralmente, queremos percorrer o caminho contrário, que Deus, então, transforme a vida dos outros, mas e a nossa? Portanto, é preciso deixar que Deus, então, transforme a nossa vida, que a nossa vida esteja conformada aos valores do Evangelho. E assim,
com o grande exemplo, o testemunho de São Paulo Mique, cuja memória hoje nós celebramos, nós possamos assim também como ele, gastar a nossa vida, derramar o nosso sangue, para que o Evangelho de Cristo seja, então, reconhecido no meio de nós. São Paulo Mique, então, ele nasceu em Kyoto, no Japão, lá no século XVI, dentro de uma família cristã, nobre, que então foi para um canal para que ele recebesse, ainda pequeno, a graça do batismo. A partir de então, buscou também viver a riqueza do ser batizado. Olha aqui a proposta, ser e viver o batismo. E assim, então, discerniu a sua vocação, entrou para a Companhia de Jesus, dos jesuítas, cuja essa congregação é a congregação do nosso Papa Francisco, tornou-se então um jesuíta e correspondeu ao chamado do sacerdócio. Profundo conhecedor, então, tanto da cultura quanto da língua, foi um homem compadecido do seu povo. Como nos tempos de hoje, o Japão não tinha o cristianismo como religião predominante. Então, São Paulo Mique buscava responder à necessidade da evangelização pela oração e pela penitência. Com estratégias inspiradas pelo Espírito Santo, foi um homem dócil de comunidade. Ousado então e corajoso, ergueu-se à perseguição do cristianismo no Japão. Tanto acabou sendo preso, assim como seus companheiros, mas não então se entregou, não se abateu diante da sua fé. Ele, que era um grande pastor e pregador, também no momento do confronto, indicou nosso Senhor Jesus Cristo e sua religião como único Salvador e a verdadeira religião. Verdade que perdura para todos os tempos. São Paulo Mique, então, assim como seus companheiros de missão e outros cristãos também fervorosos que estavam junto a ele, deram testemunho com a vida e também com a morte. Em Nagasaki foram todos crucificados no ano de 1595, semente para novos cristãos. Desde a passagem de São Francisco Xavier, já se contavam 300.000 cristãos no Japão. Depois, muito mais com o testemunho desses 26 companheiros de Jesus. Peçamos então a intercessão deste santo, para que o nosso relacionamento profundo com Deus se traduza em evangelização para a humanidade. E que o testemunho de São Paulo Mique e seus companheiros nos ajude a poder então viver uma fé autêntica, e que nós possamos então colocar em prática, viver e testemunhar com a nossa vida essa mesma fé a qual nós professamos. E assim, levemos também, anunciemos o nome de Cristo a todos aqueles que estão à nossa volta e precisam se encontrar com esse Deus de amor e de misericórdia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão. Alcançamos aí a nossa meta, a marca de 1000 inscritos, e convido a você, vamos continuar aí a poder então divulgar esse canal para alcançar ainda mais inscritos, para que o Evangelho da Vida chegue e alcance os corações de tantos irmãos. Muito obrigado a você que se empenhou nessa grande luta, para alcançarmos essa meta, e que Deus possa retribuir a cada um de vós diante do vosso empenho, vosso esforço, para poder tornar conhecido o nome de Cristo, e não o meu canal, não a minha pessoa, mas a palavra de Deus. Deus então possa recompensar a cada um com a sua na sua infinita misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo Mique e seus companheiros, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.